Olá! Hoje a gente vai desvendar um novo padrão que está mudando completamente a forma como os agentes de inteligência artificial conversam com o mundo real. O nome dele é Model Context Protocol, ou MCP. Vamos começar com o problema principal, aquele que todo mundo que desenvolve com IA enfrenta. A nossa IA pode ser super inteligente, mas como ela acessa dados do mundo real de um jeito seguro e confiável? Antes isso era um quebra-cabeça, sabe? Criar integrações super complexas para cada API, para cada banco de dados, era algo que simplesmente não escalava. Bom, é para resolver essa dor de cabeça que surge o Model Context Protocol, o MCP. Pensa nele como um padrão, uma espécie de linguagem universal e de código aberto que foi criada exatamente para isso, fazer a ponte entre os agentes de IA e as fontes de dados. Para entender como o MCP funciona de verdade, primeiro a gente precisa conhecer os três personagens principais dessa história, os componentes que fazem toda a mágica acontecer. E esses três componentes são o host, o server e o protocolo. Basicamente, o host é a sua aplicação de IA. O server, por outro lado, é a ponte para os seus dados. E o protocolo? Bom, ele é o idioma que permite que os dois conversem sem nenhum ruído. Vamos detalhar um pouco mais. O MCP Host é a aplicação que a gente vê e interage, como um chatbot ou uma assistente de código dentro do editor. É ele quem gerencia o agente de IA e toda a lógica da conversa. Já o MCP Server funciona como o portão de acesso aos dados. Ele oferece um conjunto de ferramentas que podem interagir com, olha só, praticamente tudo. Bancos de dados SQL, NoSQL, APIs e até arquivos locais. E o melhor, sem expor toda a complexidade que existe por trás. E para fechar o trio, temos o protocolo MCP em si. Ele é o conjunto de regras, a camada de transporte que garante que o host e o server, ou até vários deles, consigam se comunicar de forma padronizada e, claro, muito confiável. Então, se a gente fosse resumir, a divisão de tarefas é bem clara. O host gerencia a interação e a conversa com o modelo de linguagem, o LLM. Enquanto isso, o server é quem coloca a mão na massa, executando o trabalho pesado de acessar e manipular os dados de verdade. Certo, teoria entendida. Agora, vamos para a parte mais legal, ver o MCP funcionando na prática. A gente vai seguir o caminho de uma única pergunta, do início ao fim, para ver como esses componentes trabalham juntos. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Alguém chega num aplicativo de chat, que no nosso caso é o MCP Host, e faz uma pergunta simples, mas que precisa de dados. Quantos clientes eu tenho? A primeira fase é a de descoberta e raciocínio. Olha que interessante a conversa que acontece aqui. O host pergunta para o server: Ei, que ferramentas você tem aí? O server responde com uma lista, tipo uma ferramenta contar_clientes. O host, então, pega essa lista e a pergunta original e manda tudo para o cérebro da operação, o LLM. E é o LLM que analisa e decide, ok, a ferramenta certa para isso é a contar_clientes. Agora que a ferramenta foi escolhida, a gente entra na fase de execução. O host dá a ordem para o server. Pode executar a ferramenta contar_clientes. O server vai lá, se conecta ao banco de dados, faz a consulta e pega o dado bruto. Digamos que o resultado foi 1482. Esse número volta para o host, que por sua vez o entrega para o LLM formatar uma resposta final mais amigável. E no final, a resposta chega, simples e direta. Você tem 1482 clientes. O ciclo se fecha. E o mais incrível é ver essa orquestra funcionando perfeitamente, com um protocolo garantindo que a comunicação entre o agente e os dados seja super eficiente. Ok, a gente viu como funciona, mas por que esse novo protocolo é tão importante? Qual é o grande impacto disso para o futuro da IA e para quem desenvolve? A grande sacada do MCP é que ele traz padronização e flexibilidade, mas, na minha opinião, o pulo do gato é a separação clara de responsabilidades. A lógica da IA e do LLM fica no host, e a lógica de acesso aos dados fica no server. Isso, na prática, torna a construção de agentes de IA muito, mas muito mais organizada e escalável. Como os próprios criadores do protocolo dizem, a ideia é pavimentar o caminho para um futuro onde qualquer agente de IA consiga se conectar a qualquer fonte de dados de um jeito simples e padronizado. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Será que um padrão universal como o MCP é a chave que faltava para a gente destravar a próxima geração de agentes de IA? Agentes que sejam realmente capazes de interagir com toda a complexidade do mundo dos dados?